Senhoras e senhores, estamos de volta. Não teve jogo nessa semana, mas tem notícia, porque teve uma live importante minha e do Arnaldo Ribeiro aqui com o Belmonte na terça-feira. Que o Belmonte falou sobre reforços, sobre conta, sobre um monte de coisa, e parece ter ficado bem claro uma pequena mudança no perfil do tipo de reforço que o São Paulo pretende trazer em julho, se é que vai trazer, né? Tem a história do ponta driblador, tem a história de um volante agora, São Paulo querendo mais volante, tem a história de trazer um cara meio que para ser um dublê do Caleri, quando o Caleri não puder jogar, enfim, tem coisas aí que o Belmonte nos falou. E tem o São Paulo encarando o Avaí no fim de semana, com que time o São Paulo vai jogar. Então falaremos sobre tudo isso aqui nesse vídeo, mas eu quero que vocês se inscrevam no canal, apertem o sininho, por favor. Vamos tocar a bola aqui e dizer que esse vídeo que você acompanha, ele tem o apoio do OneFootball, que é o aplicativo de futebol que você já conhece. Tem campeonato alemão, tem outros campeonatos de ligas nacionais importantes que você pode ver, assistir ao vivo e de graça. Tem notícias, estatísticas, tempo real de mais de 200 times do Brasil e do exterior, do São Paulo inclusive. E agora tem uma grande e muito legal novidade. Aqui, ó, pá. Ah, tudo sobre o Campeonato Brasileiro no OneFootball, inclusive os melhores momentos dos jogos. Olha só, perdeu o jogo, não conseguiu ver, quero ver o gol de novo. O OneFootball, meu amigo, é de graça. Ah, como é que eu faço? Baixa o aplicativo do OneFootball. Como? No link que está aqui na descrição. Ainda dá uma moral para a gente. Então, portanto, baixe aí o OneFootball, que tem tudo, de tudo, inclusive sobre o Brasileirão. Melhores momentos do Brasileirão. Vídeo. Arnaldo, tudo Biscoito bem fino, aí? biscoito fino, Biscoito finíssimo. fino, biscoito finíssimo. Arnaldo, tudo certo aí? Vamos lá. O Belmonte fez uma boa live com a gente, não deixou pergunta sem resposta, e a gente sentiu ele falando ali sobre reforços, tal, tipo de perfil, tem a obsessão do Rogério pelo tal um contra um, mas o Belmonte falou sobre um tal substituto do Caleri, com as mesmas características, não é isso? Tiro, vamos lá. Desta vez, a gente estava conseguindo mapear o mercado do São Paulo desde o começo do ano, e salientando o seguinte: tinha um caminho, uma lógica na cabeça do Rogério e da diretoria, que era a primeira fase do mercado, que seria correspondente à segunda reformulação pela qual passa o São Paulo. A primeira foi aquela quando chegou o Crespo. E a segunda reformulação, com essa leva grande de jogadores ali, né? Patrick, Nicão, Rafinha, Jandrei, né? Tinha faltado na cabeça do Rogério um atacante, pelo menos um atacante, driblador, etc., do um contra um, tal, que tinha ficado para julho, quando fechassem. Quando fechasse o mercado europeu e reabrisse a janela brasileira, possivelmente com um jogador ou pinçado lá da Europa mesmo, ou do mercado nacional com essas características. Então, esse cara tinha ficado para julho. O que tinha ficado para julho também? Um zagueiro. São Paulo tinha só 4 zagueiros e chegou a fazer aquela oferta para o Igor Rabelo, né? No momento que foi contratado o André Anderson para completar. Então, mas não tinha fechado, o zagueiro tinha ficado para julho. Então, o mercado de São Paulo em julho, em tese, seria a contratação de um atacante do um contra um e de um zagueiro. De lá para cá, do começo do ano para cá, aconteceram algumas coisas. Em termos de elenco, por exemplo, o São Paulo perdeu um goleiro, o Volpi, e aí ficou. Será que vai vir um goleiro? Também precisa de um goleiro? E perdeu o Marquinhos, que era outro ponta. Então, um só é suficiente para o mercado. Então, essas eram as dúvidas que a gente tinha se na lista de julho entraria mais um atacante ou só um seria suficiente, se manteria a necessidade do zagueiro e aí o goleiro. Seriam 3 em vez de 2 reforços. E o Belmonte botou um monte de minhoca na nossa cabeça, hein, Tironi? Pois é. Porque, ele não priorizou, digamos assim, tanto a questão do goleiro e dos zagueiros, acreditando na subida de produção,
na concorrência agora dos jovens, do Thiago Couto no gol e do Luizão e do Beraldo na zaga, sim, reiterou o pedido do Rogério pelo atacante driblador no contra um e colocou mais duas coisas que a gente não tinha e que você falou aí. O tal do centroavante dublê do Caleri, porque, segundo ele, o Rogério, o Muricy, na avaliação deles, o São Paulo passou a jogar em função de um centroavante e que quando o Caleri não puder jogar, ele vai ter que mudar o tipo de jogo do time por não ter um centroavante com as características do Caleri. E aí uma preferência do Belmonte, pessoal, um volante, mais um volante, primeiro volante que saiba jogar. Aí eu vou passar para você essas duas minhocas que ficaram na minha cabeça, quero que você analise, Tironi. Primeiro, o tal do dublê do Caleri. O São Paulo tem, convenhamos, o Luciano, que não é da mesma característica do Caleri, não é. Tem o Éder, que não é da característica do Caleri também, mas dois centroavantes, certo? Certo, sim. Então, o São Paulo no elenco tem 3 centroavantes. Uhum. Não te parece muito, essa é a primeira pergunta, presunçoso imaginar que você vai encontrar um outro centroavante e conseguir pagar por esse centroavante um quarto centroavante com a característica do Caleri? Para mim, me parece. O Belmonte até falou, né? Como era o Borges e Aloysio na época do Muricy, 2 pivôs. Beleza. O São Paulo estava em outra situação. Não eram tão balalados esses centroavantes e deram muito certo. Não te parece um tanto presunçoso pensar em mais um centroavante para esse mercado? Me parece quase um capricho, assim, né? Não, precisamos de um cara para substituir o Caleri igual o Caleri. Primeiro que você não vai arranjar. O Caleri é o Caleri e não vai ter um centroavante ou atacante que tenha esse desempenho no São Paulo, seja ele quem for. Não sei que trouxer o sei lá quem aí. E não tem dinheiro para isso. Então, sim, eu acho é um biscoito fino demais você querer um centroavante. Eu preciso desse cara aqui. Parece que não é uma maior necessidade do São Paulo. Tem outras coisas, como o Rogério já falou, todo mundo já falou. E como você disse, né, tem outros 2 centroavantes. Tem o Luciano, característica diferente, tem o Éder com característica diferente, mas que outro time tem tanto centroavante assim? Talvez só o Flamengo, que nem dá para comparar, né? Gabigol e Pedro, mas tem time que não tem. O centroavante do Palmeiras é o Rony, né? O Palmeiras está Então contratando 2 agora, né? Para tentar o Navarro, mas tem dinheiro, né, Tino? É diferente, né, cara? É diferente. Eu acho um detalhe do detalhe, diante de outras questões que o São Paulo tem. E aí eu dou muita razão para o Rogério. Você é cenista? Não, a questão não é essa. Do tal do 1 contra 1. Esse é um jogador que ele. E agora, ainda mais agora que perdeu o Marquinhos, que era muito jovem, esse é um cara que precisava ter, eu acho, o São Paulo. Talvez mais importante do que um outro centroavante é um outro atacante diferente. O que você acha? Eu também acho. Estou com você. E um outro detalhe. No início, na reformulação de janeiro, no início, o São Paulo quase contratou. Estava já palavrado e na hora H pulou fora da contratação do Wesley, centroavante do Inter. Grandão, estava jogando na Inglaterra, chegou a ser convocado pela seleção. Qual que foi a conclusão? Se eu trago o Wesley, eu até... diretoria, falando com o Rogério, se eu trago o Wesley, eu evito que o Caleri possa se destacar. O que aconteceu, o Caleri se destacou. Na verdade, sendo bem sincero com você, Tironi, nem a diretoria, nem o Rogério previam que o Caleri fosse tão bem. Talvez nem o Caleri. Essa é a questão. Né? Então, e assim, no brasileiro, então, mais ainda, porque uma coisa é fazer gol no Paulistinha, 8 gols em 8 rodadas brasileiras, então engole o Caleri, fica quietinho, né? Então, assim, não contrataram o Wesley, que foi pro Inter e virou reserva do Inter. Era para ser o novo Yuri Alberto. Não tá jogando. Então, assim, eu também acho capricho e acho que as necessidades são outras. Quando o Caleri não puder jogar, e olha, ele se machuca pouco e toma pouco cartão. Bate na madeira aí de novo. Sim. Aí você pode botar o Éder ou o Luciano, depende de um jogo, não é também, né? Agora eu vou fazer a segunda pergunta, que eu acho mais ainda intrigante. Quando o Belmonte fala, ele falou isso na live, eu contrataria um volante. Eu acho que o Rogério nem acha tão prioritário, mas eu contrataria um volante, primeiro volante, que saiba sair jogando, porque o Luan ainda não conseguiu entrar em forma e o Pablo oscila demais e o resto não é primeiro volante.
A minha pergunta para você é a seguinte: Tirone, nos últimos 6 meses, o São Paulo contratou 2 volantes estrangeiros para tentar resolver, amenizar o problema. Contratou o uruguaio Gabriel Neves, certo? Certo. Antes mesmo do Rogério chegar, e contratou o colombiano Andrés Colorado, correto? Certo. Faz sentido contratar, de novo, mais um volante, sendo que, então assim, para mim, vou me antecipar a sua resposta. Para mim, um atestado de erramos. Sim. E para mim, precoce, sobretudo em relação ao Colorado, que mal chegou, cara. Ah, não é exatamente o primeiro volante, mas de repente pode ser. Se você joga com 3 zagueiros, o Rogério não quer jogar com o primeiro volante. Eu achei meio sem pé nem cabeça essa história de mais um Eu volante. acho, E você? e eu acho até que isso não, talvez não encaixe com, não sei, né? Não tô lá para, não sei se ele conversa todo dia com o Rogério e eles chegaram à conclusão que precisam de um volante. Mas pelo menos não é a impressão que dá dos desejos do Rogério. O Rogério muitas É, vezes joga sem volante, joga com o Igor Gomes de volante. Na necessidade? Sim, na necessidade. Ah, será que é porque não tem esse cara? Tem. Tem o Pablo, tem o Luan, que não está em fórum, mas tem. Vamos lembrar, né? O Rogério e a diretoria, como o departamento técnico de São Paulo, não quiseram o Lucas Cal, que é um isso, volante. isso. Simplesmente não quiseram. E aí trouxeram o Colorado, já tinha trazido o Gabriel Neves e tal. Eu também acho meio estranho, até porque, como disse você, o Rogério não gosta muito de volante, né? É, não quis o Não Lisieiro imagino também, que né? esteja na. Hã? Então, não quis o Lisieiro, abriu mão do Lisieiro. Então, tipo, qual o volante? Não tem um Casemiro para chegar, tem? Exatamente. Não é que vai chegar Né? o Casemiro aí e vai resolver. Esse é o ponto. Então, também para mim também é estranho. E, de novo, na lista de prioridades, eu acho que volante está atrás do tal do jogador 1 contra 1 lá, que o Mas bem, Rogério quer pô. desde o começo do ano. E atrás não, e talvez no mesmo lugar de um centroavante igual o Caleri. Não me pareceu exatamente prioritário isso, ou pelo menos não deveria ser. Vamos passar para o próximo tópico, lembrando mais uma vez que esse vídeo tem o apoio do OneFootball, aplicativo de futebol, que tem o campeonato alemão ao vivo de graça, que tem outros campeonatos nacionais e que tem agora também, olha só, melhores momentos do Campeonato Brasileiro. Não viu o jogo, perdeu, quer ver de novo? Baixa o aplicativo do OneFootball, que é de graça, usando o link que está aqui na descrição. Vai aí, dá uma força aqui pra gente. Vai no OneFootball, que é um baita aplicativo legal. Vamos lá, Arnaldo. Aí chegamos, enfim, Ó, ao. Oi? só antes de você mudar o assunto, e tem que mudar mesmo, porque a gente tem que falar de jogo, menos de mercado, mais de jogo. A última coisa sobre o mercado que pode acontecer são as saídas, né? Então, assim, Sim. aquela questão ali da venda de um jogador de 2 dígitos. Isso. São Paulo ainda está rezando, tá até aparecida Romaria para o Antony ser vendido, ganhar um dinheiro com isso, e aí precisar vender apenas um jogador de 2 dígitos. E aí a lista de 2 dígitos tem, na avaliação da diretoria, Diego Costa, Wellington, Pablo Maia, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor e Igor Gomes. 6 jogadores, certo? Certo. Pelo que eu entendi da live, me corrija se eu estiver errado com o Belmonte, se for um jogador de meio campo, o Sara, o Gomes ou o Nestor, que são os que mais jogaram, que mais tiveram rodagem até agora, não quer dizer necessariamente que o São Paulo vai ter que repor esse jogador, porque o São Paulo, de fato, contratou muitos jogadores de meio de campo, mais recentemente o André Anderson, embora vários Isso. estejam machucados. A gente vai falar isso na questão do time daqui a pouco. Agora, por exemplo, ele falou textualmente: se é vendido o Wellington, vai faltar um lateral esquerdo. Uhum. Se é vendido o Diego Costa, aí vai faltar um zagueiro mesmo. Então, nesse caso, o São Paulo teria que correr atrás de um reforço que não está previsto, né, numa Que não tá na saída, mira. não é isso? Isso. Eventual desses caras. É isso, só para completar. E só para completar a completada, com relação ao zagueiro, também parece que a aposta é nessa molecada da base aí. No Beraldo e no Luizão, né? No Beraldo e Luizão, me parece. Agora, se sair o Diego Costa, não sei se continuará assim. Então, aquele negócio, precisa de um zagueiro de qualquer forma contratar? Talvez não seja. Talvez seja, utilize esses caras da base que já vêm sendo utilizados. Arnaldo, Avaí e São Paulo.
a grande discussão com relação ao São Paulo dos últimos tempos, dos últimos jogos, é o quê? Rogério, não mexa no intervalo, né? E aí tem esse jogo que não é fácil contra o Avaí, um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro até aqui. O São Paulo não faz exatamente jogos espetaculares fora de casa, não fez nenhum ainda, sob o comando do Rogério Ceni. Tem esse jogo agora contra o Avaí com problemas, é isso? É o jogo em que o Rogério terá mais problemas, mais desfalques, desde que ele assumiu o clube novamente no ano passado. Então já começa por aí. Então, além da questão do intervalo, agora tem a dificuldade para montar o time, o que não tinha contra o Corinthians e contra o Ceará, ou tinha pouca dificuldade, né? Isso, sim. Vamos lá. Os ausentes por suspensão, porque agora você chega naquela fase do campeonato que os terceiros cartões amarelos estão aparecendo, né, Tironi? Sim. Então, ausências por suspensão. Rafinha e Igor Gomes, que foi expulso. Tinha até tomado o terceiro cartão amarelo, mas foi expulso. Então ele volta pendurado. Aquela coisa toda. Que eram dois jogadores que vinham, sobretudo o Igor Gomes, vinha sendo titular em todas as partidas. Então, Rafinha e Igor Gomes fora por cartão. Arboleda da seleção equatoriana fora, inclusive dos próximos 3 jogos. Certo? Certo. Arboleda fora. E aí, os problemas de lesão. O Sara eu nem vou contar, né? Porque é uma questão de cirurgia, até voltar. E aí, os outros problemas de lesão, todos concentrados no meio de campo. O mais recente é o Thales, que se machucou na Sul-Americana, no tornozelo. O Colorado, que estava fora com uma lesão muscular, voltou a treinar, mas ainda não está pronto. Talvez para a quinta contra o Coritiba. E o Nicão? Tironi, o Nicão, cara, já perdeu 40% das partidas do São Paulo. E é muito curioso, né? Incrível isso. Porque ele jogava todas no Atlético Paranaense. Pois é. Quando ele deu um sinal de recuperação, fez o gol contra o Cuiabá, agora vai, jogou bem na Sul-Americana, sente o tornozelo de novo, e aí é dor, não tem uma lesão radiográfica, como teve o Sara, por exemplo. Então é uma questão de incômodo, pancada, torção, que só quando a dor diminuir, o cara vai poder ser aproveitado. E não voltou para o campo ainda, não tem previsão de volta. É incrível, né? Como você falou, é incrível. Então são, na minha conta, vamos lá, repetindo: Rafinha, Gomes, Arboleda, Colorado, Sara, Thales e Nicão, 7 desfalques, né? E muitos concentrados no meio de campo. Né? Vários concentrados no meio de campo. Então a dificuldade para o Rogério vai ser, sobretudo, formar um meio de campo para a partida contra o Avaí. E aí tem, acho que, aquela grande dúvida: manter o sistema de 3 zagueiros, já que está muito desfalcado no meio de campo, mesmo sem o Arboleda. E sem o Igor Gomes, que vinha sendo volante quando o time jogou com 3 zagueiros. Ou voltar ao esquema com 4 no meio, só com 2 zagueiros, Diego e Léo, com tantos desfalques e incertezas no meio de campo. Essa você responde. O problema, acho, do Rogério, tentando pensar com a cabeça dele, é que se mantiver o esquema com 3 zagueiros, e aí tem que ser o Miranda na sobra, Isso. Diego de um lado, Léo do outro, ele não vai poder fazer o que, pelo menos, ele parece gostar de fazer. Quando tem 3 zagueiros, joga sem um volante. Porque não tem jogador, né? O Igor Gomes faria isso. Recuar o Nestor de novo, acho temerário. Né? Aí, também sei lá, acho. poderia Onde ser. ele está jogando bem é ali na frente. Poderia ser 3 zagueiros e aí você faria um Nestor, Alisson e André Anderson. Eu acho ruim. Também acho. Eu acho ruim. É um time muito aberto. Muito mesmo aberto. Com 3 zagueiros. Para jogar fora de casa. Ele deve estar com a pulga atrás da orelha com relação a fora de casa e com relação a time ficar pior no intervalo. Eu acho que ele vai com linha de 2 zagueiros e vai colocar o Pablo ou o Luan. É o que eu acho que ele vai fazer. E aí, Nestor e Alisson, e aí o ataque. E aí ficaria o quadrado, talvez com o André Anderson ou o Patrick, né? Ou o Patrick, né? O time do Ceará lá, o meio do Ceará do primeiro tempo, só que sem o Igor Gomes e aí com o Pablo Maia. É isso? E a volta do Alisson no lugar de um zagueiro. No lugar de um zagueiro. Eu acho que é o que ele vai fazer. É bem possível. É o cheiro que eu tenho aqui.
Não sei se ele vai manter 3 zagueiros. Na última coletiva ele falou, não, dá para manter a estrutura com 3, com o Miranda. Ele falou um pouco ali, mas não me pareceu muito entusiasmado com isso. O que você acha? Eu tô com você. Lembrando que com o desfalque do Rafinha, joga o Igor Vinícius. E normalmente, quando joga o Igor Vinícius, sobretudo quando é 2 zagueiros, joga o Reinaldo do outro lado, e não o Wellington. Né? Sim, sim. Então, imagino que seja esse time aí. Jandrei, Igor Vinícius. Imagino aqui, estou supondo, a gente nunca acerta. Né? Jandrei, Igor Vinícius, Diego, Léo e Reinaldo. Pablo ou Luan. Talvez, como ele sempre queima a substituição com o Luan, talvez o Pablo, mesmo que o Ceni tenha tirado um pouco de jogo do Pablo. Pablo, Nestor. Aí eu tenho uma dúvida. Ou André Anderson ou Patrick. E Alisson, Luciano e Caleri. Acho que seria isso. Eu acho que é por aí. Para ele jogar com 3 zagueiros, vamos lá. Como seria com 3 zagueiros? Os laterais seriam os mesmos, né? Talvez possa aí jogar talvez o Igor Vinícius no Wellington. Tá, então tá, vai, que seja. Igor Vinícius e Wellington pelos lados, 3 zagueiros. Miranda, Diego e Léo. Aí, se ele fosse dar uma enlouquecida, ele podia fazer aquele meio campo mais solto, né? Nestor, André Anderson, Alisson. Meu Deus, não dá. Só os 3, né? Pois Não, é. não, não, não. Não dá. Eu já tô Não arrepiado dá, só de né? ouvir isso aí. Não dá. Não tem desarme, né? Recuando o Nestor. Eu acho difícil. Acho que já está claro que o Nestor não é um cara que desarma. Exato. É isso né? aí. Enfim, acho que vai ser isso. Dê aí, mande aí nos comentários, nos comentários desse vídeo, quem que vocês acham que vai jogar. Isso. Certo? É isso. É isso, rapaziada. De novo, hein? Último recado. Baixe o aplicativo do OneFootball que agora tem os melhores momentos do Campeonato Brasileiro, ao vivo de graça. Melhores momentos depois dos jogos do Campeonato Brasileiro. Pega o link que está aqui na descrição e baixa o OneFootball, que apoia esse vídeo e apoia o nosso canal e ajuda a gente. É isso, Arnaldo. É isso. Lembrando que o jogo Avaí-São Paulo é nesse sábado às 19h. Então, de novo, assim como na semana passada, vamos com mais pé quente hoje. 21h, sabadão à noite, live aqui no canal. E na semana que vem, tem jogo do São Paulo na quinta-feira contra o Curitiba, mas tem uma live especial na terça-feira, porque tem sorteio da Copa do Brasil. Só tem cachorro grande, hein, cara? Isso Só aí. tem cachorro grande. É isso, Tirone. Valeu, rapaziada. Tchau.